Salmos 80, eu vou ler a partir do verso 8, peço que vocês com muito carinho e atenção me acompanhem, lendo mentalmente. O salmista Asaf compôs esse cântico, eu vou pegar metade do cântico para frente, diz assim: trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno e lhe deitou profundas raízes e encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram e com seus sarmentos os cedros de Deus, estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas de sorte que vidimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pularam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege com a tua mão direita o que plantou, o sarmento que para te fortalecestes, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos, pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória a Deus. Esse cântico, uma música composta por Asaf, pelos filhos, é um testemunho, está no livro dos judeus, dos cânticos dos lírios. Até hoje os judeus cantam em suas cerimônias religiosas, nos seus lugares de estudo bíblico. O templo não existe mais, só sobrou lá o muro das lamentações, mas nas sinagogas, que são os lugares onde eles estudam os textos do Torá, eles cantam esse cântico, eles cantam como fosse uma música de adoração, porque esses salmos, ele é muito poderoso e interessante. Asaf compôs esses salmos imaginando o estado de Israel, o povo de Israel, o povo bíblico de Israel, as passagens e os momentos que o povo de Israel viveu. Veja, quando ele começa no verso 8 do texto que nós lemos, que ele fala que trouxe a videira do Egito, ele faz a comparação do povo de Israel com uma videira, com uma planta que dá a uva, que dá o vinho, que dá a vinha. Ele fala que a videira, que essa comparação de Israel, saiu do Egito e Deus expulsou as nações para plantar essa videira, para plantar essa árvore que dá vinha, que dá vinho. Olha que coisa interessante, é uma ilustração de Israel, porque a Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra de Canaã, expulsando 7 nações dali, para que o povo de Israel ficasse fincado, plantado naquela região, e é assim até hoje, e desse frutos ali. É uma representatividade. Naquela época, na época dos Salmos, o povo escolhido, o povo de Deus, era o povo de Israel, os judeus, os descendentes de Jacó, de Israel, de Abraão, Isaac. Hoje a Israel de Deus é a igreja de Jesus. Nós somos descendentes de Abraão através de Jesus. Nós somos descendentes dos patriarcas da Bíblia através de Jesus. Nós somos súditos de Davi através de Jesus. Nós somos o Israel de Deus através de Jesus. E ele vai dizendo algumas coisas interessantes para o nosso aprendizado. Porque ele fala aqui, e isso me chamou muita atenção, que no verso 12, que essa vinha estava estabelecida entre uma cerca, tudo uma ilustração, uma simbologia. Tinha uma cerca, em outras traduções mais recentes fala-se muro, que protegia essa vinha, que protegia essa produção de uva, essa videira, mas derrubou esse muro. E porque derrubou esse muro, javalis selvagens atacaram, animais selvagens atacaram, e devastaram aquela videira, e devastaram aquela vinha, e destruíram aquela vinha.
é uma simbologia do que aconteceu com o povo de Israel também. Os estudiosos demonstram nos seus estudos que talvez, eu coloco talvez é por minha conta, porque eu ainda acho que poderia ser outras comparações, mas talvez tenha uma referência aos assírios, que conquistaram Israel de uma forma devastadora, talvez, mas aqui há uma simbologia espiritual, porque os muros caíram, porque os muros se derrubaram, porque as cercas deixaram de existir, os javalis espirituais, os animais espirituais, os inimigos espirituais atacaram a vinha. Agora, meu irmão, preste muita atenção. Vinha na Bíblia, fruto da videira, a uva na Bíblia, tem uma simbologia referente à alegria, às nossas emoções, quem nós somos por dentro, a nossa alma. Então, quando eu pego esses Salmos 80 e trago para o nosso contexto, ele está dizendo de proteção sobre a nossa alma, proteção sobre as nossas emoções, proteção sobre a nossa alegria. Os muros caíram, e porque os muros caíram, a nossa alegria, a nossa alma ficou sujeita a ataques de javalis espirituais. Quem está me entendendo faz assim. Então eu preciso aprender como reconstruir esses muros, eu preciso aprender como tampar essas brechas, eu preciso aprender a fortalecer esses muros, eu preciso não deixar espaço para que javalis, ou como Salomão fala em Cantares, raposinhas, veja, javalis selvagens, javalis das florestas, e lá em Israel os javalis são muito grandes, são diferentes dos nossos javalis aqui, são animais selvagens mesmo, fortes, robustos, que impeçam tanto os javalis fortes, robustos, poderosos, quanto as raposinhas de vir destruir os nossos vinhedos. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Quem está comigo, diga amém aí, deixa eu ver. Amém. E o salmista coloca algumas expressões que eu acho interessante. Primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso proteger essas promessas de Deus, eu preciso proteger essa minha alma. No verso 14 ele começa uma oração, já é a terceira parte do cântico, ele começa uma oração dizendo assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, visita essa vinha. Ele se volta para Deus, ele volta o seu clamor ao Senhor, ele pede ao Senhor uma visitação, ele pede ao Senhor que venha sobre ele de uma forma especial, ele pede ao Senhor que traga avivamento. Sem visitações de Deus periódicas, sem experiências com Deus, sem relacionamento íntimo com Deus, sem profundidade com Deus, os nossos muros estarão desguarnecidos. Nós só construímos muros, nós só construímos cercas, nós só construímos proteção na nossa vida espiritual, na nossa alma, quando nós temos relacionamento profundo com Deus, quando nós buscamos avivamento no Senhor, quando nós pedimos visitação de Deus em nossas vidas, quando nós somos cheios disso. Quanto mais eu busco a Deus, mais protegido eu sou. Quanto menos eu busco a Deus, mais suscetíveis a javalis espirituais eu sou. Quem está me entendendo aqui? Quer um teste? Vou te dar uma sugestão de teste para você não fazê-lo, ok? Amém? Deixa de ler a Bíblia. Deixa de orar. Fica aí uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem orar, fique 2 semanas sem ler a Bíblia, você vai ver o quanto a sua vida vai ficar desprotegida espiritualmente. Aí alguém aqui pode dizer, mas eu nunca li a Bíblia. Comece a ler, leia todo dia, é um desafio que eu te faço. Tire 5, 10 minutos de oração por dia, de relacionamento com Deus, você vai ver o quanto a sua alma será fortalecida. É sobrenatural. É espiritual. Quem está comigo, diga amém aí. No verso 15 ele diz assim: protege o que a tua mão direita plantou. Ele usa a expressão da mão direita. A mão direita da Bíblia tem a ver com autoridade,
tem a ver com senhorio, tem a ver com governo. É uma expressão bíblica. Mão direita tem a ver com autoridade. Mão direita é a bênção sobre o primogênito. Mão direita é a bênção sobre a transmissão. Aquilo que é meu eu transmito através com a mão direita para o meu sucessor. É algo que tem a ver com passar a autoridade. Segunda coisa que você protege o seu vinho, a sua alma, você constrói um muro, é quando você constrói a sua vinha debaixo da autoridade do Senhor Jesus. O que isso quer dizer? Só orar? Não, meu irmão, é deixar Ele governar. Na oração do Pai Nosso, quando fala, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na continuação seja feito o que, irmãos? O que, irmãos? A tua vontade, aqui na terra como é no céu. Estar debaixo da autoridade de Jesus é muito além de uma oração, é submeter-se à vontade dEle. Tem muita gente que faz oração, mas na hora de obedecer a Ele, na hora de sujeitar-se a Ele, na hora de deixá-lo comandar a vida, aí é outro negócio. E com Jesus não tem meio termo, com Jesus não tem negócio. Ou é 100% ou é 100%, não tem como você negociar tudo menos o seu casamento, não tem como você negociar tudo menos o seu bolso, não tem como você falar assim, eu sujeito tudo ao Senhor, mas nos meus negócios o Senhor sabe como é que é, eu sou empresário, então eu não posso ser 100% correto. Sujeição a Jesus, a autoridade dele, ao braço direito dele é 100%. Quem está comigo diga amém. Depois no verso 16 ele usa uma expressão que eu acho muito poderosa. No verso 16 diz assim, no finalzinho: pereçam os nossos inimigos pela repreensão do seu rosto. Hoje em dia é muito diferente, mas antigamente, pelo menos lá em casa era assim. Minha mãe não precisava falar nada, só o olhar dela já fazia eu e meus irmãos ficar em silêncio. Não sei se na tua casa era assim também. Só o olhar dela já entendia tudo e já orava para ela esquecer. Se estava fora de casa, então, que ele olhasse, a gente orava, Deus, que ela esqueça, em nome de Jesus. E ela não esquecia, gente. A memória era boa. Olhar, a repreensão do olho. Veja só o que está dizendo aqui. O ataque do javali espiritual é repreendido só com o olhar de Jesus, só com a repreensão do rosto. Tá, tudo bem, a gente sabe disso. Agora como é que eu trago isso para a nossa vinha? Como é que eu trago isso para a minha plantação, para a minha videira? Como é que eu trago isso para mim? Eu te explico. O seu rosto precisa expressar o rosto de Jesus. Quando o seu rosto expressa o rosto de Jesus, quando a sua imagem expressa a imagem de Jesus, os inimigos vêm na sua direção, bate o olho em você e sai correndo. É simples, não é por causa do seu rosto, não é por causa de você, não é por causa do Fábio, os lindos olhos e tudo aquilo que representa, meu irmão. Nós, diante de Deus, a nossa justiça é como trapo de imundície, não serve para nada, mas Jesus em nós, mas Jesus em nós, mas Jesus em mim é a esperança de toda a glória, mas Jesus em mim é a manifestação da autoridade, mas Jesus em mim é a expressão da sua graça, mas Jesus em mim repreende com seu rosto toda a investida de Satanás. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? A terceira coisa que eu construo uma proteção na minha vinha, na minha alma, é deixando Jesus se expressar através de mim. Então eu vou dizer uma coisa para você: é necessário mudança de vida. É necessário mudança de vida, é necessário tratamento, é necessário assumir a culpa, é necessário se arrepender dos pecados, é necessário confessar os pecados, é necessário, como eu disse, submeter a Jesus, é necessário crescer em Deus, é necessário andar com Deus.
Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de resistência a inimigos, é diferente. A gente tem que falar isso porque quando eu prego assim, às vezes alguém pode entender, então eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Não, meu querido, não é o que você precisa fazer. O problema é que nada que eu ou você façamos pode nos dar a salvação. A gente pode ser o mais esforçado possível, a gente não dá conta. Isso é um ato exclusivo de Jesus. Jesus fez por mim e por você. Agora, para resistir às investidas de Satanás é uma outra história. Eu preciso construir muros. E essa construção de muros exige mudança de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? O meu rosto tem que deixar de existir, para que o rosto de Jesus brilhe através de mim. Eu preciso de fato declarar e viver aquela frase de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Você está entendendo, meu querido? E aí no verso 18 ele chama a graça de Deus na vida dele. Assim não nos apartaremos de ti, só tem um jeito, pela graça. Vivifica-nos, só tem um jeito, pela graça. E invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Eu não gosto dessa expressão, tomar posse da graça. Posso estar até equivocado aqui. Pode até ter um pouquinho de base bíblica, eu não gosto. Se eu tiver errado eu me corrijo, ou alguém me corrige numa boa. Tenho o maior prazer em aprender as coisas de Deus e da palavra de Deus, porque a graça é algo que Deus nos dá. Eu não posso chegar lá e tomar, eu vou chegar, você vai me dar um presente, eu vou lá e pego o presente, é meu. Eu não posso fazer isso, você tem que me dar o presente, aí sim vira meu. Você entende o que eu estou querendo dizer? Mas a última coisa que você constrói é quando você aceita, quando você fala, Deus chega para você, eu quero te dar a minha graça, e você fala, eu quero receber essa graça, eu me humilho para receber essa graça, eu abro meu coração para receber a tua graça, eu abro a minha mente para receber a tua graça, eu abro o meu espírito para receber a tua graça, eu abro a minha casa para que a tua graça seja manifesta, eu abro a minha empresa para que a tua graça entre, eu abro os meus negócios para que a tua graça faça a obra, eu abro minha vida para que a sua graça se manifeste em mim. A graça de Deus, que é Jesus, se manifestou salvadora de todos os homens. Vocês estão entendendo, gente? Paulo fala isso na carta a Tito. Deixe a graça de Deus brotar dentro de você. Deixe a graça de Deus brotar dentro da sua casa. Deixe a graça de Deus brotar dentro da sua vida. E não vai ter muro que venha cair, não vai ter como a cerca ser destruída, porque essa argamassa, esse cimento, chamada graça, é indestrutível.